O UFSC Entrevista está de volta e hoje estamos recebendo o jornalista Audálio Dantas, que veio para Florianópolis participar da 12ª semana do jornalismo da UFSC. Audálio Dantas, a gente conversou no bloco anterior sobre o seu livro, As Duas Guerras, do Vlado Herzog. O senhor é um defensor do jornalismo literário. Em uma entrevista recente, o senhor disse da importância que estamos num tempo para incentivar o jornalismo literário. Pode explicar? Olha, curiosamente, faz 2 dias que terminou em São Paulo, no Memorial da América Latina, o 2º Salão Nacional do Jornalista e Escritor. É uma ideia minha, eu fui o curador. Isso aconteceu dia 9 de setembro. Foi de 6 a 8 6 a 8 de setembro. De 6 a 8 de setembro. Terminou no domingo. Uhum. Essa foi a questão central debatida, né? São jornalistas, todos os participantes foram 30 e tantos jornalistas, são ao mesmo tempo autores de livros, né? O que indica, primeiro, porque o jornalismo é um gênero literário também, mas um gênero literário diferente, porque ele não pode deixar a informação de lado. A informação é fundamental. Ele se pode tornar literário na medida em que o texto tenha essas características, seja um texto elaborado e que se utiliza de técnicas literárias. É isso, mais ou menos. E hoje, neste momento, em função do encolhimento do espaço nos veículos tradicionais, o livro passa a ser um veículo importante para a reportagem, a grande reportagem, aquela de aprofundamento, aquela de análise, ou aquela que trata os assuntos mais diversos com uma linguagem atrativa, uma linguagem que foge dos padrões clássicos da literatura, né? do jornalismo. E a fuga desses padrões, né, ditados, caracterizou muito o seu início de carreira, né, lá na Folha da Manhã, na atual Folha de São Paulo, que foi assim, uma das suas principais características naquela época, o seu jeito de escrever diferente. Como que foi esse começo da sua carreira? Eu acho que isso aconteceu naturalmente, por tendência, né? Minha tendência. Na verdade, no jornalismo, eu nunca fui, a não ser eventualmente, eu nunca fui noticiarista, eu nunca fui do dia a dia. Por quê? Porque eu sempre tomei a iniciativa de propor as matérias. Eu propunha as matérias, geralmente isso foi aceito, e isso me levou a ser um autor de reportagem. E autor de reportagem foi uma coisa que foi crescendo no Brasil, né? Principalmente nos anos 60, com o surgimento da revista Realidade, onde eu trabalhei, em que cada repórter era um autor, né? E, curiosamente, também, não só aqueles que vinham do jornalismo, já dos cursos de jornalismo na universidade, mas também pessoas de várias áreas. Teatro, por exemplo, o Jorge Andrade, um dramaturgo muito importante na história da dramaturgia brasileira, era um dos repórteres da revista Realidade. O João Antônio, que era já um contista, era repórter da revista Realidade. O Roberto Freire, que era um médico psicanalista, também era repórter. Enfim, essas coisas contribuíram muito para que matéria de autor. A revista Realidade, ela é muito famosa no meio dos jornalistas, bastante reconhecida, o marco do jornalismo impresso no Brasil. E não só para o jornalismo impresso, para todo o jornalismo, né? E qual era a proposta dessa revista Realidade? Bom, a primeira era uma proposta ousada, ela surgiu em 1966, portanto 2 anos depois do golpe de 64. E era uma proposta de discussão de temas que não eram comuns discutir na mídia, né? Temas que muitos dos quais eram tabu, o amor livre, né? O amor antes do casamento, o sexo antes do casamento, o aborto, os problemas, a psicanálise, a moda, a minissaia, enfim, um monte de coisas,
uma edição da Realidade inteirinha foi apreendida porque tratava da mulher exclusivamente. Todos os problemas da mulher, que era uma espécie de objeto e passou a ser agente, né? E foi apreendida porque tinha uma cena de parto, né? Então a revista tinha essa ousadia, mas principalmente era uma revista que se propunha a privilegiar o texto. O texto era a sua força, a sua grande força. Como foi assim trabalhar com essa? Porque ela, como o senhor mesmo disse, ela foi censurada. Apreendida, não só essa, como outras edições. Outras edições. E como foi esse processo de embate, de batalha para manter a revista? Bom, primeiro eu acho que foi um ato de ousadia da editora, a editora Abril, e que, curiosamente, tinha como diretor da revista um dos donos da revista, que era o Roberto Chivita, morreu recentemente. Era uma pessoa muito avançada, era uma pessoa com uma mentalidade muito forte, e ele era o diretor dessa revista. E teve um comportamento notável, porque ele era vencido na maioria das questões, nas discussões internas da redação, nas reuniões de pauta, etc. e tal. E ele, na verdade, ousou nesse sentido. E muitas vezes matéria inclusive minha, que havia discussão porque podia ser perigoso, porque o regime, o governo, a censura, aquela coisa toda, mas a gente percebia que como empresário, ele temia, mas muitas vezes ele era vencido e as matérias prevaleciam. Outras vezes, diga-se de passagem, nós, que eu digo, é a redação, perdemos a luta. A gente continua essa história bela da sua carreira no próximo bloco, vamos fazer mais uma pausa. Fique com a gente, até daqui a pouquinho.